Vamos ler uma narrativa da história em João 21. É uma história depois da morte de Jesus Cristo. Os discípulos decidiram que iriam voltar a pescar no mar de Tiberíades. E eles voltaram à velha profissão. Porque ficaram tão decepcionados com Jesus. Ficaram decepcionados porque o que criam ter feito, um movimento, fora interrompido pelos romanos na crucificação de Jesus. Por 3 anos e meio, Jesus tentava preparar o coração dos discípulos para aquele dia. Mas quando Jesus morreu, os discípulos se espalharam. Pedro negou e os outros voltaram à profissão. Eu amo o que disseram quando Pedro disse: "Eu vou pescar." Disseram: "Também vamos", ou seja, quando seguiram Jesus, não deixaram os negócios, mas voltaram e continuaram. Sempre tiveram problemas na pescaria, porque em Lucas, acho que 5, quando Pedro não pescou nada a noite toda, ele foi pendurar a rede e Jesus pegou o barco e ensinou a multidão. E ele mandou ir para a parte funda pescar. E Pedro disse: "Senhor, trabalhamos a noite toda, nada pescamos." Mas ele disse: "Todavia, apesar da experiência ruim, sob a tua palavra eu vou." E você conhece a história. Ele pescou grande quantidade de peixes, da rede quase romper. Ele presenciou um milagre. E agora eles vão pescar de novo a mesma coisa. Parecia que tinham voltado ao velho modo de antes. Quando eles andavam com Jesus, as coisas aconteciam. Quando decidiram não andar com Jesus, não acontecia mais nada. Pedro voltou com os discípulos. Ele estava meio perturbado e envergonhado do que fizera. O Jesus lhe disse que ele ia negá-lo. Pedro não acreditou, mas aconteceu como Jesus disse. E então, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu na praia e lá ele perguntou: "Vocês pescaram alguma coisa?" E disseram: "Não, não pescamos nada." Então ele diz: "Lança a tua rede à direita." E então obedeceram, e a Bíblia diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e Pedro viu e disse: "Senhor!" E ele se lançou ao mar e nadou até a praia. E então Jesus já tinha preparado alguns peixes. Sob a brasa, Deus preparou coisas para você. Eu disse: Deus preparou coisas para você, você ainda não sabe. Estão em seu futuro. E ali eles comeram naquela manhã e com certeza estavam abismados, tipo: "Ah, meu Deus, é Jesus! O que ele disse que ia fazer aconteceu." E foi mais uma agitação e, de novo, seguir o Cristo ressurreto. E aí Jesus interrompeu a agitação. Ele disse: "Eu preciso falar com Pedro." Eu posso ver Pedro baixando a cabeça. Ele disse: "Eu tenho uma pergunta tripla para você, Pedro, que vai determinar onde você está." Eu descobri que quando Deus faz uma pergunta, não é porque ele não sabe. Deus pergunta para te localizar, para você se localizar. Quando o professor dá a prova, não é porque ele não sabe a resposta. O professor dá a prova para checar o que você sabe. Amém? E Jesus perguntou a Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas?" Ele disse: "Sim, Senhor, apresenta-me as ovelhas." Ele perguntou de novo: "Tu me amas?" Ele disse: "Sim, apacenta então as minhas ovelhas." E ele perguntou de novo: "Tu me amas?" Pedro disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas." Ora, ele queria que Pedro mesmo dissesse. Mas a pergunta que Jesus fez foi para ver se o amor de Pedro por Deus era simplesmente emocional e de boca ou baseado na sua conveniência própria. Sabe, muitas vezes, nós queremos ouvir mensagens e muito disso acontece hoje, principalmente com os novos cristãos. Eles querem ouvir do amor de Deus, do quanto
Deus os ama e da graça e das misericórdias de Deus. Sabe, tudo isso é verdade. Eu creio que Deus nos ama e eu sei disso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu sei bem disso. Eu experimentei essa vida eterna quando Jesus entrou em mim. Eu sei que Deus me ama porque Ele enviou Jesus para mim. Então Jesus veio e levou os pecados. O fardo da culpa, o fardo do pecado não está mais em meus ombros. Jesus já levou. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora somos filhos de Deus, filhos de Deus. No momento que você aceita Jesus, você se torna uma nova criação. A Bíblia diz: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E eu sei. Fico bem empolgado. A minha pergunta nunca é o quanto Deus me ama. Minha pergunta para mim deve ser quanto eu amo a Deus. E aí, penso eu que precisamos trabalhar. Não é sobre a parte de Deus. Deus não precisa provar quem Ele é para nós. Temos que provar para Deus que nós o amamos, não importa o que aconteça, ainda vamos amá-lo. Porque nós queremos que Deus nos ame incondicionalmente, porém, amamos baseados em condições. Contanto que Ele me abençoe quando, para abençoar, eu amo, mas quando Ele atrasa a bênção, aí eu atraso o meu amor. Sabe, é assim que queremos ter relacionamento com Deus, com base naquilo que Ele faz. Mas Deus nos ama sem condições. Mas Ele queria dizer a Pedro: não me ame apenas de boca. Não fale eu te amo, você já falou isso antes. Conte comigo, Jesus. Porém, na hora que eu precisei do seu apoio, você me deu no pé. Tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. A segunda pergunta que Jesus fez a Pedro, do amor de Pedro, foi baseada no compromisso sem sacrifício. Alguns aqui, nosso compromisso é baseado apenas na conveniência, não no sacrifício. Eu sempre conto a história da galinha e do porco que passavam numa rua um dia em frente a um restaurante. Na porta tinha uma placa que dizia bacon e ovos, R$3,50. E a galinha teve uma ideia brilhante. A galinha disse: vamos dar a nossa contribuição? O porco falou: para você, galinha, é contribuição, mas para mim é compromisso. Entendeu? O porco teve que morrer. Amém? Veja, é fácil a contribuição, mas não o compromisso. A terceira pergunta para Pedro foi: Pedro, tu me amas? Seu amor é baseado na disposição de sacrificar a sua própria vida pela causa de Jesus? É que estamos dispostos a sacrificar. Depois que Pedro empenhou sua lealdade a Jesus, ele contou a Pedro sobre a sua morte. Ele disse: ok, Pedro, tu vais fazer assim por mim? Bem, é deste modo que tu vais morrer. Ou seja, você vai ter que passar por certas coisas. Leia a história sobre a morte de Pedro. Ele foi crucificado, mas ele disse: eu não sou digno de ser morto como o Senhor. Então crucificaram de cabeça para baixo. Foi assim que ele morreu. Pela causa de Jesus. Desta vez ele não falhou em sua prova. Na primeira vez falhou, na primeira vez ele negou, mas ele teve uma segunda chance. Quem está feliz por Deus te dar uma segunda, uma quarta, quinta chances? Veja, Deus não está brincando com você. Você segue as regras do beisebol, 3 strikes está fora. Você pode ter 3, Deus levanta, vai de novo. Não. Vamos trabalhar até você conseguir. Até você vencer. Deus se importa com você. É por isso que Ele trabalha com a gente. É por isso que Ele é paciente. É por isso que Ele é longânimo. Por quê? Por quê? Porque Ele tem o melhor interesse em mente. Você está entendendo? Por isso que Ele disse: ao que vencer lhe concederei. Não é quem perder. É por isso que Ele vai ser paciente e vai trabalhar com você até você acertar. Ok? E Pedro acertou. Mas quando houve esta discussão de como Pedro iria morrer, no versículo 20 de João, capítulo 21, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há
quem irá te trair? Vendo Pedro a este, perguntou: Senhor, versículo 21, Senhor, que será deste cara? Aqui Jesus falando com Pedro, dando a Pedro sua missão, mostrando a Pedro seu destino, e Pedro estava tão preocupado com os outros. Sabe, quando Deus está falando com você, Ele está falando com você, não com os outros. A gente fica envolvido na sociedade, com a vida alheia. O que está acontecendo com fulano agora? O que aconteceu com ele, hein? Por que ele não faz isso? Igual uma criança pequena, você manda seu filho ir fazer a cama e se o irmão estiver perto, ele sempre diz: Bem, e o Joãozinho e a Mariazinha? Você não mandou eles? Jesus falava com Pedro. Jesus estava falando com Pedro, mas aqui Pedro queria refletir e ele perguntou: Senhor, quanto ao João, o que me diz? Jesus respondeu: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa isso para você? O que te importa? Segue-me. Ou seja, Jesus disse: não é da sua conta, Pedro, o que acontece com João ou com os outros. Tu me amas? Eu quero focar em você, Pedro. E agora queremos ver com você esse tema, o perigo da comparação com os outros. Acho que é um dos maiores problemas que temos enquanto seres humanos, e a maior falha em cada um de nós é de compararmos com os outros. E nós não pensamos muito sobre isso. Mas sabia, Deus nunca quis que nos comparássemos com os outros, porque Ele fez de cada um de nós pessoas únicas. Por quê? Nós achamos que todos devem ser iguais. Ei, se fossem todos iguais, todos seriam descartáveis. Que bom que Deus me fez ser quem eu sou. Amém? Amém? Eu amo ser quem eu sou. O foco está na sua caminhada com Deus, não na caminhada do outro. A gente se baseia nossa caminhada com Deus nos outros. Se alguém não serve a Deus, você também não quer. Se o marido não serve a Deus, a esposa quer ficar em casa. Se a esposa não serve a Deus e o marido não serve a Deus, os filhos também não querem servir a Deus. Não, é um relacionamento totalmente pessoal. Deus não possui netos. Só o que ele tem são filhos e filhas. Temos que focar em quem somos em Deus. Deus tem grandes planos para você. Ele tinha planos para João, ele tinha planos para Tiago, ele tinha planos para Marcos, ele tinha planos para Pedro, e os planos podem não ser os mesmos. Para Pedro, ele disse: é assim que você vai morrer. Sobre os outros? Sobre os demais? Quando nós passamos muito do nosso tempo focando no que os outros não fazem, perdemos de vista o que fomos chamados a fazer em nossa vida. Às vezes, quando nos prendemos em comparações, perdemos a visão de nós mesmos, perdemos a visão de quem Deus quer que sejamos. Porque pensamos que devemos ser como os outros. Se alguém tem sucesso e você não tem, você quer comparar? O que Deus nos chamou a fazer pode não ter nada a ver com o que Ele chamou o outro para fazer. Isso é uma coisa, como ministro, como pastor, eu não comparo a minha ou esta igreja com outra. Pessoas vão chegar e vão dizer: bem, sua igreja não é igual àquela lá do fulano, não. Não queremos ser iguais a todos. Queremos ser quem Deus nos chamou a ser. Amém? Ele nos chamou para ser luz, Ele nos chamou para ser sal. Todo mundo tem um chamado diferente, mas esse é um chamado. Amém? Sabe, o problema que Pedro tinha com seu relacionamento com os discípulos, ele sempre se comparou com os outros. Em Mateus 26, Jesus contou aos discípulos de uma traição que iam traí-lo e ele seria preso, então eles o abandonariam, sabe? Então Pedro disse: mas Senhor, eu não sei sobre eles, mas
Pode contar comigo, eu estou contigo. Você deve vigiar quando as pessoas chegam e dizem, pastor, eu estou contigo, hein? São os primeiros a dar para trás. Uhum. Em vez de fazer, só ficam falando. E Pedro, ele sempre metia os pés pelas mãos. Aquela vez que Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos, meio que, bem, sabe, uns dizem, outros dizem, tu és João Batista, tu és um dos profetas. Mas ele disse, mas quem dizes que eu sou? E Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Eu saquei muito bem, obrigado. Hã? Ele ficou orgulhoso, mas ele não percebeu que Jesus disse, não foi a carne ou o sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então a resposta que ele deu corretamente não saiu dele. Veio de Deus. Amém? E logo depois disso, logo depois que Pedro teve essa revelação, ele teve um demônio. A gente é esquizofrênico. Num momento dizemos, aleluia, obrigado Jesus, mas no estacionamento a coisa, soltamos o palavrão quando alguém atravessa. Não fique me olhando com essa cara. Seu halo tá meio torto aqui, viu? Hã? Você pode estar agora na igreja, glória a Deus, aleluia, mas na estrada você dá o dedo para os outros, tenta ultrapassar e, glória a Deus. É por isso que a gente precisa de discernimento. A Bíblia diz, se você anda no Espírito, não satisfaz a concupiscência da carne. E às vezes satisfazemos a concupiscência da carne porque nós não andamos nas coisas que sabemos como crentes. Mesmo tendo uma revelação de Jesus Cristo, logo depois disso, Jesus teve que voltar para Pedro e dizer, para trás de mim, Satanás! Então você nunca sabe. Tudo porque Pedro abriu a porta da comparação. A comparação é um dos maiores inimigos das relações humanas. Comparação. Quando você compara a sua casa com a dos outros, sabe, você pode ter uma casa muito linda, não é? Limpa, sabe, toda mobiliada, pode ser antiga, mas é limpinha, não é? Certo? Sapatos das crianças do lado, linda, limpinha. E aí você visita alguém que tem uma casa maior, mais nova, com mais quartos que a sua. A casa que você realmente gosta, você estava tão grato a Deus tê-la, mas agora você vai à casa dos outros e porque a casa é maior que a sua, os móveis são mais novos que os seus, você volta para casa e diz, meu Deus, que patético. Alguém aí pode dizer amém?